Então estamos nessa. Falando em times paulistas, lembra do Enzo Boer? Ele que foi de Cotia, ficou anos no São Paulo, é um que tem uma barbinha assim, um loirinho e tudo. Ele saiu do São Paulo no meio de 2024, se não me engano, e foi para o sub-20 do Santos. Agora não sei se foi meio de 2024 ou meio de 2025, não importa. Eu sei que ele foi para o Santos, assinou com o Santos, São Paulo não quis continuar com ele, porque o São Paulo tinha valores muito melhores do que ele lá, e acho que ficou provado isso no sub-20 do São Paulo. Tanto em 2024, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, quanto em 2025, acho que ficou explícito que ele não tinha nem espaço naquele time, não é nenhuma questão de falar nada do cara. Mas ele foi para o Santos, e no Santos, que ele estava no banco, ele foi reserva lá naquela final que o São Paulo empatava ganhando de 3-0, aí empatou 3-3 perdendo o pênalti. O Enzo Boa ficou lá fazendo uma chamada acho que no Insta, né? E tava fazendo lá uma live sacaneando o São Paulo, que é o clube que formou ele e cuidou dele por tantos anos. Cara, você ganhar do seu ex-time, você ter alguma mágoa porque o São Paulo não quis renovar, meu amigo, isso não apaga a trajetória inteira de todos os anos que você viveu dentro do clube que te acolheu, que te deu fundamento, que te criou, que te tratou para fazer as coisas todas. E essa marra toda do Enzo Boa, você vê tudo isso e agora o cara assinou com o Santo André para jogar divisões inferiores, acho que Série D do Campeonato Brasileiro e A2 do Paulistão. Na boa, Enzo. Assim, eu acho que o próprio destino e a vida vão se encarregar de você depois de você fazer as coisas. Todo mundo que sai do São Paulo desse jeito, o único que saiu do São Paulo mal e ainda deu certo na vida foi o Oscar. E mesmo assim, talvez essa volta dele, as coisas não darem certo, seja meio que um karma com relação a isso. Os outros todos que saem do São Paulo em litígio, se você não sabe, fica atento aí. Todo mundo se fudeu na carreira. Todo mundo. Ninguém teve uma carreira em ascensão depois de ter tido litígio. O último que tem aí, ó, o Fasson que saiu, tá com um processo na justiça, que eu até falei para vocês, 150 milhões de reais. Ele perdeu na primeira instância. Ele teria que pagar para o São Paulo de ressarcimento por conta de ter saído do São Paulo com litígio, tá? Só para você ter a referência do tamanho do problema. Claro que tem recurso, claro que tem um monte de coisa, mas para vocês verem o negócio. Tem o Bissoli, que depois teve que fazer acordo, hoje joga na Tailândia. Tem o Lucas Senna, que foi para o Palmeiras e tirou onda, nunca conseguiu nada. Eu tenho uma lista aqui de jogador. Tem o Luizão, que saiu do São Paulo, não quis renovar e não foi bem. Você tem lá o Vitinho, que saiu do São Paulo, foi para o México também, não teve ascensão, agora voltou para a Série B no Fortaleza. Cara, nenhum jogador que sai do São Paulo em litígio, a carreira do cara é deslanche. É impressionante como nenhum jogador que sai do São Paulo parece que tem uma maldição ali, acontece. Depois você me lembra aí de mais algum que você recorda que também não deu certo e também não foi bem o restante da carreira do jogador. É, Deixa eu ver aqui, o São Paulo folgou nesse domingo, né? Os jogadores tiveram folga e voltam aos treinos hoje. E o São Paulo tem o Grêmio pela frente na quarta-feira. Vai ser um jogo importante. O Grêmio vem numa boa fase, tem o artilheiro do campeonato, o Carlos Vinícius, que chegou até a ser aventado, ele é amigo pessoal do Lucas. E aí muita gente reclamou, esse bagre, esse refúgio, esse lixo, não sei o quê. Depois as pessoas começam a falar: ah, tá vendo? O São Paulo não contratou o cara. Meu amigo, toma vergonha na sua cara. Quando o Carlos Vinícius foi aventado no São Paulo, 100% das pessoas falaram que o cara era um lixo, tá? Eu não tenho nenhuma pessoa, nenhuma, que eu me recorde de falar que o jogador era importante, principalmente porque ele também custava caro, tá? Era um jogador que custava caro. Isso também precisa ser dito para colocar na balança. Mas todo mundo falou que o cara era refúgio, era lixo, que o São Paulo ia contratar um cara que já não rendia faz tempo, que não estava fazendo gol. A verdade é que o cara tem 20 e poucos gols já em 20 e poucos jogos no Grêmio nesse período de volta. Isso também não quer dizer que no São Paulo ele também teria esse sucesso. Mas que o jogador não era esse bagre, esse lixo todo, que muita gente fala assim: ah, tá vendo? O torcedor sabe de tudo, o torcedor conhece, o torcedor entende. Não é sempre assim, né? Tem muita gente que já critica tudo e todos antes da contratação, como criticaram o Lucas Ramon, o Danielzinho, na volta do Dória. Quem mais? Quem que o São Paulo contratou agora? O São Paulo contratou quatro, agora eu estou até esquecendo. Foi Danielzinho, o Lucas Ramon, o Dória. Jesus, qual foi o outro jogador que o São Paulo contratou nessa janela? Deu branco agora. O São Paulo contratou mais um jogador nessa janela, agora eu estou completamente sem. Esqueci completamente. Ah, o Carlos Coronel, o goleiro. Também falaram que não servia, que é lixo, também é a mesma coisa. Então, assim, muito cuidado
na hora das análises, lembre do Luciano, que quando foi trocado pelo Everton, inclusive jornalistas são paulinos disseram que o Grêmio estava fazendo o São Paulo de otário e o Everton nem joga mais e o Luciano marcou história no São Paulo. Então o São Paulo volta hoje ao treino, o São Paulo vai se preparar para pegar o time do Grêmio, o principal jogador, o Carlos Augusto, que é artilheiro, inclusive, do Campeonato Brasileiro, e os jornalistas gremistas, eu até repercuti no blog do São Paulo, você pode ver a matéria completa, disseram o seguinte, vou ler aqui para vocês para depois não dizer que eu estou sendo injusto. Abre aspas. Imagina se o Grêmio ganha do São Paulo. O Grêmio já vai para o G4, o que eu acho bem provável. É possível. E antes eu já disse que o Grêmio é maior do que o São Paulo. E o time do Grêmio é melhor do que o São Paulo. Sim, o time titular e o elenco. E olha que para eu falar isso, geralmente eu não falo isso do Grêmio. Ele é melhor e o elenco é melhor. Continuando aqui o que os caras falaram. O time do São Paulo é fraco, é médio, medíocre. Ganharam do Flamengo porque o Flamengo está morrendo. Mas o Grêmio tem condições de ganhar do São Paulo, tem que ganhar do São Paulo, inclusive. É uma exigência. E aí o cara ainda fala assim, e aí Farid, que é um torcedor lá, que representa o Grêmio, tu imagina que maravilha o Grêmio começar liderando um campeonato. Há quanto tempo isso não acontece? Até me arrepio. Aí o Farid respondeu, eu me arrepio também. Acho que desde 2008 que isso não acontece, que o Grêmio não lidera o Brasil. Foi aquele campeonato que o Celso Roth entregou para o São Paulo e o Grêmio ficou na liderança com 12 pontos na frente do São Paulo. Meus amigos, esses daqui são os gremistas falando que o São Paulo é fraco, médio, medíocre. Eu já mandei lá para quem eu tinha que mandar. Eu espero que esse vídeo seja passado lá no vestiário dos jogadores, que eles assistam com gosto esse vídeo, essas falas dos gremistas com relação ao elenco do São Paulo e com relação aos jogadores que temos. Tomara que repercuta bem lá entre os jogadores de São Paulo, isso seja muito bem repercutido para a gente ver sobre o Grêmio. O Grêmio tem 3 rebaixamentos e o São Paulo tem 3. No vídeo de hoje, Danielzinho tem sido uma das principais lideranças dentro do São Paulo nos últimos jogos. A gente já trouxe uma informação sobre a sua liderança, mas a gente vai avançar um pouquinho mais nessa apuração. O Danielzinho, ele tem conseguido ali internamente ser muito respeitado pelos atletas. Ele tem tido uma voz ativa muito grande, não só em dias de jogos, mas também em dias de treinamento. Rapidamente ali, a diretoria e agora o Rafinha também viu que ele de fato rapidamente se tornou uma das lideranças dentro do grupo. E há também como eu posso dizer, uma ideia de que a contratação do Danielzinho tem que ser um exemplo a ser seguido no mercado. O São Paulo tem dificuldades de competir com outros clubes, só que o Danielzinho a todo momento entendeu a parada, entendeu o projeto do São Paulo e veio para conquistar o São Paulo, para buscar o seu lugar como um atleta profissional dentro do São Paulo. Então essa atitude do Danielzinho, como ele tem mostrado isso no dia a dia, tem sido muito impactante, tem sido muito importante. O Danielzinho, por exemplo, ele tem sido parceiro até dos atletas. O Jorge, que acabou de subir, teve a batuta do Danielzinho. O Danielzinho chamou o moleque pra cá, falou, pô, vem aqui, ó, aqui é o clube, tal, dessa forma. Pô, a gente tá aqui pra te ajudar, a gente tá aqui, mesmo sendo um cara da posição. Então o Danielzinho, rapidamente, até por ser um jogador experiente, já de 32 anos, e ter já esse espírito de liderança em outros clubes, agora que eu notei que eu tô sem óculos, né? Mas tá bom, é tudo de lente, mas tá tudo certo. Mas o Danielzinho é um jogador que realmente tem sido muito bem visto internamente. Eu até perguntando ali, né? Porque eu sou provocador às vezes. E uma das fontes com que eu converso no São Paulo me confirmou, eu perguntei, pô, a gente pode cravar que o Danielzinho é a melhor contratação da temporada do futebol brasileiro? Esse cara falou, tem gente gastando demais, a gente não gastou nada com o Danielzinho e tem sido assim uma peça importante. Ó, falar para vocês, eu não vou revelar o salário do Danielzinho, mas eu já revelei para os membros do canal em outro momento. Cara, o Danielzinho é barato demais. É incrível como ele tem rapidamente, foi um achado mesmo, rapidamente se entrosou com os colegas, tem sido voz ativa, tem sido um cara de liderança, tem falado internamente para os jogadores, cara, não vamos esquecer esse momento político, vamos focar no dia a dia, o São Paulo a gente precisa trabalhar, o São Paulo a gente vai conquistar as coisas trabalhando, a única forma da gente responder é trabalhando, é no dia a dia, buscando espaço, é dentro do campo, então é um cara que tem conseguido de fato se tornar uma peça importante no São Paulo e no dia a dia.
Até me escalaram ali algumas lideranças, o Danielzinho faz parte dela. Tem o Rafael, tem o Caleri, tem o Lucas, tem o próprio Luciano, o Arboleda e o Alan Franco também acabam sendo lideranças e o Danielzinho rapidamente também tomou esse posto. A gente pode dizer que o Danielzinho hoje é um dos líderes do São Paulo, muito pela sua personalidade, o que ele tem mostrado também dentro dos bastidores. Para mim, a melhor contratação da temporada é o Danielzinho. Para você, quero saber a sua opinião nos comentários. Mais bastidores sobre o Lucas Moura. Há um entendimento do atleta de que essa partida contra o Primavera, não só a partida contra o Santos, que ele entrou bem, mas a partida contra o Primavera, guardadas as devidas proporções por ser o Primavera, mas mostrou ao Lucas que ele realmente pode jogar da forma que ele quer no São Paulo. Vou explicar para vocês. O Lucas, ele sempre entendeu, e a demora também do joelho, para sarar o joelho e tudo, porque no entendimento do Lucas, ele ainda não está no estágio da carreira para fazer uma mudança de características, uma mudança de posição. Até do que eu conversei, até eu dei esse exemplo, alguns exemplos que eu dou em lives aqui, eu converso também com as minhas fontes. Eu falei, cara, é só um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem o exemplo. Pô, o Neymar, por exemplo, ele era um ponta e aos poucos, por sempre estar tomando porrada, sempre por tudo, ele foi virando um camisa 10, né? Ele foi virando mais um articulador, o cara de organizar a jogada a tamanho é o talento dele. Será que não vale o Lucas também repensar de ser um ponta direita, driblador que passa ali o campo todo driblando, de ser quem sabe um segundo atacante, de ser um jogador mais da linha de frente do que precisar pegar a bola lá de trás? E há o entendimento do Lucas que ainda não é o momento para isso, que fatalmente, né, daqui a uns anos isso pode acabar acontecendo, essa adaptação de posição em alguma outra forma, até segundo atacante, até quem sabe virar um centroavante ou um 10, enfim, o Lucas que vai decidir isso para a carreira dele. Só que o Lucas ainda, ele entende que não era esse estágio, que ele ainda pode ajudar o São Paulo e ele queria, e ele fez de tudo, está fazendo de tudo para sarar o seu joelho, para ele voltar às suas características. Ele entende que só assim, neste momento, ele conseguirá ajudar o São Paulo. Que é da forma que ele fez contra o Primavera, quer buscar o jogo, quer quebrar a linha, quer dar essas arrancadas. Ele entende muito que ainda é capaz de fazer esse tipo de jogo. Então, até por conta disso, não houve essa adaptação do Lucas na temporada passada para ele tentar só jogar. Por isso que a todo custo foi, eu preciso do meu joelho inteiro. Porque até do que foi me dito, dava para o Lucas ter jogado com as dores no joelho. Se enfaixava, fazia ali, tomava uma infiltração e ele iria para o jogo. Só que ele não teria as características do arranque, do drible. Ele seria um jogador talvez mais de finalização ou até um articulador, apesar de eu não achar que essas sejam as características. Mas o Lucas, ele sempre entendeu, ele bateu uma tecla, não, eu preciso do meu joelho intacto, inteiro, eu preciso dele voltar a ser 100% para eu jogar do jeito que eu sei jogar. Então o Lucas, ele ainda não se vê nesse grau de mudar as suas características, de ser um jogador diferente. Ele quer continuar com essas arrancadas e tudo. E o jogo contra o Primavera, contra o Santos, ele já jogou bem, mas ele conseguiu fazer isso. E isso foi muito importante para ele, Lucas. O Lucas estava completamente sem confiança e agora, aos poucos, a confiança dele tem voltado. E conforme, e acho que até legal a gente acompanhar do Lucas, a cada arrancada que dá certo, a cada jogada que dá certo para ele, da gente comemorar, porque é um Lucas voltando. E ele só vai adquirir essa confiança desse jeito. Ele saiu super feliz, super confiante depois do jogo contra o Primavera. A gente conversou com pessoas próximas ali, o Lucas está feliz demais com essa... De ele ter visto na prática, ter jogado um jogo praticamente inteiro com as suas características, do jeito que ele acha que ele tem que jogar para ajudar o São Paulo. Hoje o Lucas, ele não quer mudar o seu estilo de jogo porque ele entende que não vai conseguir ajudar o São Paulo. Então é mais ou menos dessa forma que está pensando o Lucas. Neste momento de renovação de contrato ainda não está sendo conversado com o Lucas, tá? Até o próprio Lucas quer esperar um pouquinho, quer entender como é que vai estar a situação dele. O Lucas está focado mesmo em jogar bola. E aí depois ele vai ver se de fato fica no São Paulo. Obviamente que a ideia dele é ficar no São Paulo, se aposentar no clube. Ele está muito bem, a sua família está muito bem aqui no Brasil, está bem familiarizada, está bem estruturada, então obviamente que ele pretende continuar por mais tempo. Mas isso ainda é um assunto que não tem sido debatido, o Lucas está focado 100% no campo. Bora lá, vamos começar com o Ferreirinha. O negócio com o Ferreirinha, se acontecer no meio do ano, é complexo e pode dar prejuízo para o São Paulo, eu vou te explicar. O Ferreirinha, ele tem sondagens do futebol turco,
do Besiktas e do Trabzonspor. É óbvio, né, que essas duas equipes estão projetando uma contratação para o meio do ano, já começam ali algumas sinalizações visando a temporada, a janela do meio do ano lá na Europa, e o Besiktas e o Trabzonspor são essas duas equipes que têm conversado com o staff do jogador, e ele é agenciado pelo Júnior Pedroso lá da 4com. Só que é importante trazer que esse negócio, se acontecer por 6 milhões de euros, o São Paulo não teria direito a esses 6 milhões de euros, porque o São Paulo ele compra o Ferreirinha do Grêmio. O Grêmio tinha 35% dos direitos do Ferreirinha, o São Paulo vai e compra esses 35% e aí entra num acordo com o Grêmio, até chegou a atrasar algumas parcelas, mas hoje, do que eu perguntei, o São Paulo está em dia com o Ferreirinha referente à situação do Grêmio. E aí o São Paulo compra mais 30% do atleta e também do staff do atleta, que tinham ali na época era o Pablo Bueno, que tinham ali algum percentual também do Ferreirinha. O Ferreirinha ele sempre foi um jogador que era muito dividido, ele sempre teve percentuais divididos ali por vários clubes. Tanto é que o São Paulo compra 35% dele do Grêmio por 12 milhões de reais e os outros 10 milhões de reais compra do staff dele. Então fica ali uma compra de 22 milhões de reais por parte do São Paulo. O São Paulo pagou essa grana de 22 milhões de reais para comprar o Ferreirinha por esses 65%. Só que, se a gente for colocar no papel, se esses 6 milhões de euros forem por 100% dos direitos do Ferreirinha, o São Paulo ficaria só com 3,9 milhões de euros, o que daria hoje, na cotação atual, 21 milhões de reais. Então daria um pequeno prejuízo essa venda. Então aí o São Paulo, obviamente, vai analisar essa proposta, até do que eu conversei com algumas pessoas, eles estariam inclinados a aceitar uma oferta se chegar nesses moldes, porque o São Paulo precisa de vendas, precisa realmente fazer um bom negócio. O Ferreirinha já é um jogador de 28 anos, óbvio que o primeiro ponto tem que ter o lado do jogador, se ele vai topar ou não essa negociação com o futebol turco, e também do que eu tenho, Alexandre, de informação. É bem visto essa possibilidade dele atuar também no futebol europeu, atuar no futebol turco. É um mercado que é interessante para ele ter essa experiência, apesar dele ser muito São Paulo, ele está feliz dentro do clube. Só que aí fica essa questão. Vai valer a pena você vender o atleta, ter esse prejuízo, tamanha a contratação que você fez, e aí agora você assume o prejuízo e vende por menos? Será que vale a pena? Eu jogo para vocês aí nos comentários. Eu acho que o São Paulo poderia tentar barganhar nessa questão, né? Se for por 100% dos direitos, tentar e conversar com quem tem mais 35%. Pô, você abre mão um pouquinho ali, para eu ter um pouquinho mais, né? Talvez aí a gente venda por 6 milhões de euros, você deixa 4,5 milhões de euros comigo, 1,5 milhão de euros é seu. Tentar algum tipo de negócio, assim, algum tipo de trâmite para conseguir um percentual maior, até para você não ficar no prejuízo, porque eu acho que ficaria feio, né? Pô, você comprou o cara por 22 e agora está sendo por 21 e, pô, você teve até um ganho esportivo, porque o atleta jogou no seu clube por 2 anos, né? O Ferreirinha chega em janeiro de 24, né? Então o Ferreirinha está indo pro seu, não, ele chegou no ano passado, né? Ele chegou em janeiro de 25, não foi em 24 não. Ou foi em 24? Eu tô perdendo a... Ah, não, foi em 24. O Zubeldia chega em 24, o Dorival... em janeiro de 24, ele joga 2024, ele joga 2025 e em 2026 agora é a sua terceira temporada. É verdade, eu esqueci do ano de 2024. Ele chega com o Dorival ainda, o Dorival acaba indo embora. Inclusive, só uma observação rápida, o Ferreirinha chega com o aval do Dorival, o Dorival pediu o Ferreirinha e o Belmonte na época queria fechar com o Savarino. Tinha tudo acertado com o Savarino, só que o Dorival bateu o pé falando que queria o Ferreirinha por características. O Ferreirinha era mais ponta do que o Savarino, e aí o São Paulo acabou fechando aí com o Ferreirinha, que foi o pedido do Dorival, assim como o Eric, que também foi um pedido do Dorival. Mas aí, você venderia o Ferreirinha nessas condições? Seriam 6 milhões de euros, mas só 3,9 milhões de euros seria do São Paulo. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E para fechar, e essa história de Roleza no São Paulo, é verdade, não é? A gente vai explicar alguns detalhes para vocês. Tudo começa nas redes sociais, até a gente trouxe a informação de que o Alisson é um nome que interessa ao Santos. O Santos está avaliando essa possibilidade, até o Santos acabou não fechando com o José Aldo, volante do Mirassol, e aí existe uma boa possibilidade agora deles concentrarem as expectativas, concentrar os esforços para, quem sabe, tentar a contratação do Alisson. Clubes da MLS também estão de olho na situação do volante camisa 25 do São Paulo.
E aí, nessa pegada, até surgiram alguns perfis trazendo que o São Paulo teria sugerido o Roleiser. Não é verdade, tá? O Santos fez um contato com o São Paulo demonstrando interesse no Alisson, mas não avançou em nenhuma questão. E o São Paulo se colocou à disposição para ouvir uma proposta do Santos, seja de compra, seja por empréstimo ou por troca de jogadores. Só que em nenhum momento foi falado o nome do Roleiser. Até conversando com as minhas fontes, eu falei, pô, é um nome interessante, até falei, pô, eu sugeri no meu canal, porque acho que é um nome interessante, e o que foi me dito realmente é um jogador interessante, é um jogador que, pô, eles gostam, eles entendem que é um bom jogador, que seria uma boa, porque o São Paulo, inclusive, está buscando um jogador com as suas características para ser um 10, só que na visão do São Paulo, não faz sentido fazer qualquer tipo de negócio que envolva o Roleiser, que o Santos não aceitaria qualquer tipo de negócio, porque os caras pagaram 12 milhões de euros na contratação do Roleiser. Então, para o São Paulo conseguir uma contratação dele, por empréstimo é bem difícil, porque pensa como o Santos, por que eu vou emprestar um cara para você, para reforçar um rival, podendo dar certo, sendo que eu ainda posso testar ele aqui, ou do lado do São Paulo, cara, a gente não tem, talvez hoje, um jogador para fazer essa troca. Eu até acho que teria negócio, tá? Você coloca ali Ferrarese, Pablo Maia, e sei lá, mais um Tolói, acho que daria jogo, acho que daria para fazer. Ainda bota um Cedric aí no bolo, acho que daria para fazer negócio. Mas é óbvio que é muito fácil eu falar aqui da minha casa, com a minha câmera, falar que é fácil fazer esse negócio. Na prática, seria muito difícil de fazer na visão com as pessoas que eu conversei do São Paulo. Então é um jogador que é interessante, que realmente São Paulo acha que seria uma boa, mas que não há nenhuma possibilidade, pelo menos nesse momento. E a novela Marcos Antônio está se tornando muito chata, né, rapaziada? Até mesmo porque tá virando uma novela mexicana sem um desfecho final, né? Ontem, por exemplo, tivemos uma nova atualização sobre este caso. Segundo o Valentim Furlan do All Sport, São Paulo e Flamengo fecharam um acordo. Esse acordo seria pela prioridade de compra de Marcos Antônio por parte do Flamengo, tá? Não tem nada assinado em contrato, como o PVC já tinha adiantado que o São Paulo não assinaria absolutamente nada, tá? E se não assinou, nada confirmado. O que teria acontecido, de acordo com Valentim Furlan, que também é do All Sport, é um acordo de forma verbal, um acordo de cavalheiros entre as partes, né? O que, repito, não garante nada. O negócio é bem simples. O São Paulo, quando receber uma proposta por Marcos Antônio de algum outro clube, tem que avisar o Flamengo para que o Flamengo iguale a proposta ou cubra a proposta. Como não tem nada assinado ainda, foi tudo de acordo verbal, eu acho que o Flamengo vai ter que cobrir a proposta, tá? Enfim, em troca, o Flamengo vai cessar as investidas por Marcos Antônio neste momento, tá? O São Paulo deixou bem claro que ainda só libera o Marcos Antônio por um valor irrecusável, tá? Uma proposta irrecusável, e não planeja diminuir a pedida, e só vai vender a partir da próxima janela de transferências. Nessa janela, Marcos Antônio é inegociável. O São Paulo pede hoje cerca de 25 milhões de euros para negociar o jogador, sendo que a multa rescisória do jogador para clubes brasileiros é de 100 milhões de euros. A ideia agora é renovar o contrato de Marcos Antônio, valorizá-lo no mercado, aumentando o valor do seu salário, aumentando também a multa rescisória e estendendo o contrato até 2029. O São Paulo pagou 4 milhões e 200 mil euros pela compra em definitiva do jogador junto à Lazio e está pedindo 25 milhões de euros. Esse negócio pode ser aí uma das melhores negociações do clube do Morumbi nos últimos 10 anos aí, pelo menos, né, rapaziada? Um baita de um negócio. Parabéns. E parece mesmo que Marcos Leonardo vai sair do Al Hilal. O jogador pediu para seu staff levar a ele uma proposta de um clube do exterior. Ele quer sair da Arábia Saudita. Vale ressaltar que o Al Hilal topa emprestar o atacante. E mais, eles estão dispostos a reduzir a pedida que do ano passado, quando o São Paulo tentou a contratação, era de 12 milhões de reais. Agora eles diminuíram para 6 milhões de reais. E tem mais ainda: pagar parte do salário do atleta durante o empréstimo. Clubes da Rússia e do Brasil já demonstraram interesse no jogador, de acordo com informações lá da Arábia Saudita. Marcos Leonardo é São Paulino de infância, e a torcida tricolor invadiu as suas redes sociais em todos os seus posts pedindo a sua vinda. A torcida está fazendo a parte dela, cabe à diretoria agora fazer a sua parte também. Claro, não é uma negociação fácil, não é uma contratação tão simples, já vimos a dificuldade em 2025, mas na época o jogador fez de tudo para vir pro São Paulo, né, rapaziada, para fechar com o São Paulo. Será que não vale a pena tentar de novo? Será que a gente não consegue agora, com a diminuição ali do valor da questão do empréstimo? Porque o São Paulo não contratou porque não tinha dinheiro para pagar pelo empréstimo, os 12 milhões, achou muito, diminuiu pela metade. Será que agora não vai? Vale a tentativa, né? O Flamengo também tem interesse na contratação e parece que vai fazer uma proposta, viu? Você iria de Marcos Leonardo para
para o São Paulo? Comente aqui abaixo. Da noite pro dia. Galera, Lucas Ramon chegou para ser titular. Impressionante, impressionante. Chega da mesma forma que o Danielzinho do Mirassol. Ele chegou já tendo uma pequena participação, mas uma participação ali em gol, de forma indireta, digamos assim. Chega falando que chegou para fazer história e é um jogador já pronto. Pelo que nós estamos vendo, só não começou titular contra o Primavera porque falou que não estava 100% fisicamente pronto e agora já deve estar pronto 100% fisicamente. O Mike, que é aquele nosso jogador que é muito promissor, que é a nossa joia da base, que a gente adora ter no time, o Mike não está explodindo. Ele é muito bom. Ele é muito bom e tem que continuar jogando sim. Talvez até de titular. Agora ficou uma análise muito saudável, muito boa pro Crespo. Para analisar, para começar uma competitividade entre Mike e Lucas Ramon e ver quem que irá merecer essa titularidade. Como é que eles vão jogar na temporada? Mike e Lucas Ramon. O que é maravilhoso é que nós não precisaremos contar mais com o Cedric, né? Não é contar. Isso que também é injusto falar isso, é um atleta nosso, né? Mas ele tá muito mal. O que nós não precisamos mais é depender do Cedric para absolutamente nada. Então o Lucas Ramon, ele chega para ser titular, chega a contratação para ser titular, e aí o Crespo ele poupa bastante, ele faz bastante rodízio, então ele usará muito o Mike e o Lucas Ramon. Mas o Lucas Ramon dá para nós entendermos que chegou para ser titular, um jogador pronto, um jogador com sangue nos olhos, um jogador que tá querendo jogar, um jogador que chegou igual o Danielzinho chegou no meio-campo, o Lucas Ramon chegou na lateral direita. Então ele chegou e é pra ser titular, vai jogar de titular, um cara que assim, as impressões não dá pra fazer análise nenhuma porque o cara não jogou, nem chegou ainda, claro que não, muito cedo pra falar, mas é um cara que chega com a corda toda, principalmente com um contexto muito parecido, né, idêntico ao do Danielzinho que chega jogando do Mirassol. Então assim, temos o Mike tem que ser aproveitado, sim, é uma joia da base, é muito promissor e joga muito. Só que agora tem o Lucas Ramon, que é pra não deixar dúvidas. E é muito bom. Mike tá jogando mal? Põe o Lucas Ramon, né? O Mike entrou um jogo que o Crespo tá poupando, que tá fazendo um rodízio ali e não tá jogando bem, já... Membros da alta cúpula do São Paulo, principalmente o ex-jogador Rafinha, ajudaram o clube na negociação envolvendo o meio-campista destaque. Em um negócio de supervalorização. Dentro de campo a equipe passou a responder e fora das quatro linhas, a diretoria trabalha em silêncio para arrumar a bagunça que foi deixada pela antiga gestão. A chegada de Rafinha, como já foi vista em outros vídeos aqui do canal, deu um ânimo a mais para o elenco. Porém as mudanças com a chegada do ex-atleta surtiram efeitos também fora dos gramados. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo jornalista Alexandre Zanqueta, o tricolor firmou o primeiro contrato profissional com o meia Nicolas Pereira dos Santos. O Nico, uma das joias mais promissoras de Cotia. O vínculo vai até 2029 e a multa rescisória é de 60 milhões de euros para o mercado internacional. Semana passada tínhamos postado um vídeo sobre o anúncio da renovação. Agora, porém, o portal Nação Tricolor revelou em sua página que as tratativas contaram com o apoio de Rafinha para terem um desfecho feliz para ambas as partes. Nico tem como principal característica sua versatilidade, pois pode atuar como um volante que ajuda o time na saída de bola ainda na primeira linha defensiva ou até mesmo como um meio-campista criador de jogadas, pois tem refino para isso. Atualmente o jovem atleta é considerado um dos jovens mais promissores de Cotia. E aí, torcedor, você acha que a chegada de Rafinha ao São Paulo tem contribuído para o melhor desempenho do elenco nas últimas partidas? Deixe a sua opinião nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.